A independência do Congo, que era colônia da Bélgica, ocorreu em 1960. Após vários conflitos violentos e manifestações populares, a história do país tem sido marcada pela corrupção e guerra civil. O país passou por uma ditadura em 2012. O povo congolês passou a enfrentar novamente uma guerra que até hoje não tem fim. A colonização do rei belga foi dura e deixou marcas irreversíveis ao povo congolês, desde tortura, mutilações e escassez de recursos. Para se ter uma noção, o holocausto causado por Hitler levou 6 milhões de judeus à morte e é celebrada todos os anos para conscientizar as pessoas sobre o antissemitismo. E Hitler é visto como um monstro. Por outro lado, Leopoldo matou aproximadamente 20 milhões de congoleses, e há relatos e investigações que aproximam esse número para um valor ainda mais absurdo. Isso nos mostra o quão as vidas africanas ainda são vistas com menos valores em comparação à vida dos brancos. Basta olhar para conflitos como Israel-Hamas, Rússia-Ucrânia, têm sempre mais destaque do que guerras no Sudão, Mali, Burkina Faso e, mais recentemente, o Congo, que já perdura há mais de 10 anos. Depois da independência, em 1960, o país imediatamente encarou um levante militar e uma tentativa de separação da província de Katanga, rica em riquezas minerais. Entre os entraves para a paz estão as jazidas de diamantes, estanho, cobre, cobalto e outros minerais que incitam e alimentam conflitos até os dias atuais. No período da luta pela libertação, a principal responsável pela exploração das riquezas congolesas era a União Mineira do Alto Katanga. Com sede em Bruxelas, a sociedade internacional planejava o controle econômico do Congo após a sua independência. Um ano depois, seu primeiro-ministro Patrice Lumumba foi sequestrado e morto por tropas do exército de Joseph Mobutu. Em 14 de setembro de 1960, o coronel Joseph Mobutu, que a posterior passou a chamar-se Mobutu Sese Seko, orquestrou um golpe de Estado com a colaboração de Joseph Kasavubu. Lumumba foi preso pelas tropas de Mobutu e em 1 de setembro de 1960 sendo capturado em Porto Franqui e transportado agelmado de avião para Leopoldville. Lumumba enfrentaria acusações de incitar a rebelião e outros crimes. O secretário-geral das Nações Unidas, Dag Hammarskjöld, pede a Kasavubu que se dê a Lumumba um julgamento justo, mas recusa a interferir pela legalidade constitucional. A União Soviética, provando mais uma vez ser aliado dos africanos, ou pelos seus respectivos interesses, acusa Hammarskjöld e os Estados Unidos de serem responsáveis pela detenção de Lumumba e exige sua libertação imediata, o que mais tarde passou a ser comprovado o envolvimento verdadeiro dos Estados Unidos e da União Europeia. E assim, os Estados Unidos, junto com a cúpula europeia, acabaram por matar mais um líder africano que tinha o objetivo de evoluir seu país e acabar com o neocolonialismo ocidental, que paira sobre o ar até os dias de hoje. Além do mais, líderes não eram fantoches. Esses líderes tinham como principal objetivo não seguir as ordens do Ocidente. A lista de líderes assassinados em África é vasta e consta com nomes como Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Samora Machel, Amílcar Cabral, Muammar Gaddafi e Silvânios Olímpios. Esses são apenas alguns dos nomes eliminados pelo Ocidente. Hoje, a Bélgica é a 15ª no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial e tem o 22º maior índice de desenvolvimento humano do planeta, equivalente a 0,896. O IDH da República Democrática do Congo é estimado em 0,435, o 13º mais baixo do mundo. O Congo continua nessa crise econômica e guerra alimentada por países do Ocidente que continuam a extrair suas riquezas. Conflito Houthis
e Tutsis. A origem do conflito entre Ruanda e Congo não é nova. Para entendermos melhor, temos de recuar ao passado. Em apenas 100 dias, em 1994, cerca de 800 mil pessoas foram massacradas em Ruanda por extremistas étnicos hutus. Eles vitimaram membros da comunidade minoria Tutsi, assim como seus adversários políticos, independentemente da sua origem étnica. Cerca de 85% dos ruandeses são hutus, mas a minoria Tutsi dominou por muito tempo o país. Em 1959, os hutus derrubaram a monarquia Tutsi e dezenas de milhares de Tutsis fugiram para países vizinhos, incluindo o Ruanda. Um grupo de exilados Tutsis formou um grupo rebelde, a Frente Patriótica Ruandesa, que invadiu Ruanda em 1990 e lutou continuamente até que um acordo de paz foi estabelecido em 1993. Na noite de 6 de abril de 1994, um avião que transportava os então presidentes de Ruanda, Juvenal Habyarimana, e do Burundi, Cyprien Ntaryamira, ambos hutus, foi derrubado. Extremistas hutus culparam a RPF e imediatamente começaram uma campanha bem organizada de assassinato. A RPF disse que o avião tinha sido abatido por hutus para fornecer uma desculpa para o genocídio. Com organização meticulosa, as listas de opositores do governo foram entregues às milícias, juntamente com os nomes de todos os seus familiares. Vizinhos mataram vizinhos, e alguns maridos até mataram suas esposas tutsis, dizendo que seriam mortos caso se recusassem. Na ocasião, carteiras de identidade apresentavam o grupo étnico das pessoas, então milícias montaram bloqueios nas estradas onde abateram os tutsis, muitas vezes com facões que a maioria dos ruandeses tem em casa. Milhares de mulheres tutsis foram levadas e mantidas como escravas sexuais. A ONU e Bélgica tinham forças de segurança em Ruanda, mas não foi dado a missão da ONU em mandato para parar a matança. Um ano depois, que soldados norte-americanos foram mortos na Somália e os Estados Unidos estavam determinados a não se envolver em outro conflito africano. Os belgas e a maioria das forças da paz da ONU se retiraram depois que 10 soldados belgas foram mortos. Os franceses, que eram aliados do governo Hutu, enviaram militares para criar zona supostamente segura, mas estes foram acusados de não fazer o suficiente para parar a chacina nesta área. O atual governo do Ruanda acusa a França de ligações diretas com o massacre, uma acusação negada até hoje por Paris. Extremistas hutus tinham estações de rádio e jornais que transmitiam propaganda de ódio, exortando as pessoas a eliminar as baratas, o que significava matar os tutsis. Os nomes das pessoas a serem mortas foram lidos na rádio. Até mesmo padres e freiras foram condenados por matar pessoas, incluindo alguns que buscaram abrigo em igrejas. A bem organizada RPF, liderada por Paul Kagame, apoiada pelo exército uganda, gradualmente conquistou mais território, até 4 de julho, quando suas forças marcharam para a capital Kigali. Cerca de 2 milhões de hutus, civis e alguns dos envolvidos no genocídio fugiram em seguida para a fronteira com a República Democrática do Congo, na época chamado Zaire, temendo ataques de vingança. Grupos de direitos humanos dizem que a RPF matou milhares de civis hutus quando eles tomaram o poder, e mais depois que eles entraram na República Democrática do Congo para perseguir a Interahamwe. A RPF nega. Na República Democrática do Congo, milhares de pessoas morreram de cólera, enquanto grupos de ajuda humanitária foram acusados de deixar muita da sua estrutura de assistência cair nas mãos das milícias hutus. O genocídio em Ruanda teve implicações diretas em 2 décadas no conflito na República Democrática do Congo, que custaram a vida de cerca de 5 milhões de pessoas. O governo de Ruanda, agora gerido pela RPF, por 2 vezes invadiu a República Democrática do Congo, acusando seu maior vizinho de deixar as milícias hutus operarem no seu território.
Ruanda também armou forças tutsis no país vizinho. Em resposta, alguns moradores formaram grupos de autodefesa e os civis do leste da República Democrática do Congo pagaram o preço. O movimento 23 de março e a sua ligação com Ruanda, frequentemente abreviado como M23 e também conhecido como Exército Revolucionário Congolês, é um grupo militar rebelde liderado por tutsis congoleses e apoiado pelo governo de Ruanda. Lembra-se do presidente do Ruanda, Paul Kagame, que liderou a Frente Patriótica Ruandesa? Pois é, ele é tutsi, e essa é uma das razões pelas quais o exército ruandês apoia o M23. Com sede nas regiões orientais da República Democrática do Congo, opera principalmente na província do Kivu do Norte, que faz fronteira com Uganda e Ruanda. A rebelião do M23 de 2012 a 2013 contra o governo da República Democrática do Congo levou ao deslocamento de um grande número de pessoas. Em 20 de novembro de 2012, o M23 assumiu o controle da cidade de Goma, uma capital provincial com uma população de 1 milhão de pessoas, mas foi solicitado a evacuá-la pela Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, quando o governo da República Democrática do Congo finalmente concordou em negociar. No final de 2012, as tropas congolesas, juntamente com as tropas da ONU, retomaram o controle de Goma quando o M23 anunciou um cessar-fogo e afirmou que queria retomar as negociações de paz. Um relatório das Nações Unidas concluiu que o Ruanda criou e comandou o grupo rebelde M23, mas que o país cessou seu apoio ao grupo devido à pressão internacional e à derrota militar da RDC e da ONU em 2013. Em 2017, elementos do M23 retomaram a sua insurgência na República Democrática do Congo, mas as operações desta facção dissidente tiveram pouco impacto local. Em 2022, uma parcela maior do M23 iniciou uma ofensiva que acabou resultando na captura da cidade fronteiriça congolense de Bunagana. Em 2022, uma parcela maior do M23 iniciou uma ofensiva que acabou resultando na captura da cidade fronteiriça congolense de Bunagana. Em novembro de 2022, os rebeldes do M23 aproximaram-se da cidade de Goma e forçaram cerca de 180 mil pessoas a abandonarem suas casas depois de o exército congolês ter retirado da região perto da aldeia de Kibumba. Em junho de 2023, a Human Rights Watch relatou abusos de direitos humanos cometidos por rebeldes do M23 na RDC, incluindo assassinatos ilegais, estupros e outros crimes de guerra. As alegações implicam o apoio de Ruanda e essas ações piorando a situação humanitária na região. O Conselho de Segurança das Nações Unidas incentivou sanções contra líderes do M23 e implicou responsáveis ruandeses. Mas as coisas agravaram-se nesse ano de 2025, quando a 27 de janeiro, o grupo rebelde M23, apoiado por soldados do Ruanda, país vizinho, tomou o controle de Goma, a maior cidade do leste da República Democrática do Congo. Com cerca de 1 milhão de habitantes, Goma desempenha um papel essencial na economia e administração do país. A situação agravou-se e ainda mais com uma fuga em massa na principal prisão da cidade. Mais de 4 mil reclusos escaparam para as ruas, levando os residentes a trancarem-se em casa por segurança. O povo congolês, preocupados com as escaladas do M23, atacaram as embaixadas da Bélgica, dos Países Baixos, do Quênia, do Uganda e dos Estados Unidos como protesto exigindo que a comunidade internacional pressione o Ruanda pelo seu alegado envolvimento no conflito. Será que Paul Kagame só quer proteger os tutsis? Ou existe algo maior nesse conflito? Ao alegar defender minorias, Paul Kagame se parece muito com outro líder, no outro lado do mundo, que diz estar a defender minorias russas a um outro Estado independente. Será que ambos estão a defender seus povos ou são bons alunos de Nicolau Maquiavel? A República Democrática do Congo possui vastos recursos naturais, incluindo metais e minerais como ouro,
estanho e coltão, essenciais para a produção de telemóveis e bateria de veículos elétricos. Estes recursos têm alimentado um ciclo de corrupção e violência, com grupos armados, milícias locais e atores estrangeiros a disputarem o controle do território. A República Democrática do Congo tem sido assolada por conflitos há mais de 30 anos, desde o genocídio ruandês em 1994. A população tem sofrido as consequências. Os confrontos armados já deslocaram internamente mais de 7 milhões de pessoas. Organizações de direitos humanos têm documentado atrocidades generalizadas, incluindo massacres, violência sexual e o recrutamento de crianças e soldados. No centro da crise atual está o ressurgimento do grupo rebelde M23, liderados por membros da etnia Tutsi. O grupo armado rapidamente ganhou força em 2012 e tomou a cidade de Goma, mas foi expulso pelo exército congolês e pelas forças da ONU em 2013. O M23 pegou novamente em armas em 2021, alegando proteger a população Tutsi no leste do Congo contra discriminação e violência. No entanto, as autoridades da República Democrática do Congo em Kinshasa afirmam que o grupo é apenas um representante das forças externas que procuram obter o controle de ricos recursos minerais do país, especialmente nas áreas fronteiriças com Ruanda e Uganda. Atualmente, existem mais de 100 grupos armados a operar no leste da República Democrática do Congo. Os esforços para pacificar a região, incluindo um acordo de paz assinado em 2013 em Nairobi entre a RDC e os rebeldes do M23, falharam repetidamente. Por outro lado, o envolvimento do Ruanda na República Democrática do Congo tem sido motivo de tensão internacional. As autoridades ruandesas negam repetidamente apoiar os rebeldes do M23, mas desde 2012, especialistas da ONU e organizações de direitos humanos afirmam categoricamente que o Ruanda fornece apoio ao M23, incluindo logística, armamento e até pessoal militar. Esta história tem raízes no genocídio ruandês de 1994, no qual 800 mil pessoas, sobretudo os da comunidade Tutsi, foram massacradas por extremistas hutus. O genocídio terminou quando o atual presidente do Ruanda, Paul Kagame, liderou uma força rebelde Tutsi. Muitos hutus fugiram para a então RDC. Kagame tem defendido a necessidade de neutralizar as forças democráticas para a libertação do Ruanda, FDLR, um grupo rebelde hutu que opera no leste da RDC. O seu governo alega que alguns membros deste grupo que participaram no genocídio de 1994 representam uma ameaça direta à segurança do Ruanda. Contudo, a resposta global tem sido pouco expressiva, deixando os países africanos a suportar o peso das consequências do conflito. A situação é grave para a população congolesa, que ultrapassa os 100 milhões de pessoas. Angola, África do Sul, são apenas alguns desses países envolvidos que tentam mediar o conflito. Mas recentemente Paul Kagame recusou-se a viajar para Angola, afirmando que o presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, não tem sido uma pessoa séria e que não é de confiança. Por outro lado, as organizações humanitárias alertam que a violência pode resultar em fome, surtos de doenças e mais deslocamentos em massa. Sem uma ação urgente, o conflito corre o risco de se transformar numa tragédia de grande escalada, com repercussões para toda a região. Se você gostou desse vídeo, subscreva no canal e ative os sinos de notificações.